O plenário do STF vai começar o julgamento de duas ações que envolvem liberdade religiosa e saúde. Os recursos têm repercussão geral reconhecida, as decisões vão servir de base para outros casos semelhantes. Karina, sobre essas duas ações, hoje a gente não vai ter voto de ministro, a gente não vai entrar na questão do mérito, porque essa sessão vai ser dedicada à sustentação oral das partes que estão envolvidas. Desde que o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, assumiu, né, a presidência da Corte, essa tem sido a forma que estão sendo feitas essas sustentações. Primeiro sustentação, depois um prazo, para depois entrar no mérito. Exatamente, Flávia. Para alguns temas, o ministro tem destacado essa dinâmica diferenciada para o julgamento. Como você disse, assim, em duas fases, né, o julgamento. Num primeiro momento, as sustentações orais e depois os ministros, com todos esses argumentos trazidos aqui no plenário da tribuna do Supremo Tribunal Federal, eles podem confeccionar os seus votos, amadurecerem um pouco mais a ideia para, num segundo momento, numa segunda fase, agendar novamente esses recursos extraordinários para definitivamente proferirem todos os seus votos, começando sempre pelo voto do ministro relator. Então, a gente viu que, nesses dois casos, esses recursos extraordinários, eles têm a chamada repercussão geral, e essa repercussão geral, ao contrário do que muita gente pode pensar, e nunca é demais a gente repetir aqui, não é, Flávia? Não é que o tema ele tem um destaque maior do que outros temas aqui no Supremo. Não, todos os temas que chegam ao Supremo são complexos, são difíceis e são de extrema importância. E esse não seria diferente. Mas a repercussão geral, dentro de um recurso extraordinário, que é um tipo de recurso que só cabe aqui na Suprema Corte, é um requisito para que esse recurso chegue a julgamento. Então, ontem nós falávamos de embargos de declaração. E aí eu falava assim, que para que os embargos de declaração sejam recebidos, sejam analisados, algumas regras para ele ser admitido precisam ser analisadas, cumpridas. Então, se foi apresentado dentro do prazo, porque se não foi apresentado dentro do prazo, o recurso é intempestivo, e aí nem se julga o mérito. Para ali nas questões chamadas de preliminares. Então, não cumpriu, vamos imaginar, tem alguns recursos, por exemplo, que é preciso que se paguem as custas de forma antecipada, chama preparo. O preparo do recurso tem que ser pago como um requisito para que ele seja admitido para ser julgado. Não foi feito o preparo, a lei exigiu o preparo, não foi feito. Então, esse recurso não pode ser julgado. E há outros requisitos. Então, a repercussão geral é um dos requisitos para o recurso extraordinário ser julgado aqui no Supremo. E essa repercussão geral, ela tem que ser o primeiro item que é trazido pelo advogado na peça. Ele tem que solicitar a repercussão geral. Ele tem que demonstrar que aquele assunto que ele busca reverter a decisão anterior e que ele está trazendo, essa discussão que ele está trazendo para o Supremo, é uma decisão que não vai beneficiar apenas o recorrente, no caso concreto, mas vai beneficiar muitas outras pessoas, dezenas, centenas, às vezes até milhares de pessoas, porque é uma discussão comum. Então, essa repercussão geral, por vezes, ela tem uma natureza jurídica, política, econômica e ou social. E isso tem que ser demonstrado logo no início. E nesse caso... E quando os ministros reconhecem que o recurso extraordinário tem repercussão geral, eles sinalizam no seguinte sentido: olha, esse recurso aqui realmente, os ministros usam a palavra, transcende os interesses da parte. Então, vai muito além do julgamento desse único caso concreto. Então, eu costumo brincar que aqui no Supremo não vai chegar a discussão aqui de marido e mulher discutindo quem vai ficar com o cachorro. Por quê? Aquele cachorro só interessa para aquele marido ou para aquela mulher. Mas nesse caso chegou porque são dois pacientes que buscaram atendimento médico em hospital público e tem questões religiosas porque a religião não permite a transfusão de sangue. E imagine você quantas centenas de processos, talvez não tenha no Brasil, envolvendo esse mesmo assunto. Muitos. Nesse conflito. Eu imagino que muitos. Veja, e aqui, logo no início, quando a gente começou o direto plenário, eu disse,
é um caso de conflito de direitos fundamentais. Por quê? É o direito e aí vem à de novo saúde? a balança, vem de novo a balança do direito, né? De um lado, nós temos o direito à vida. Qual o juramento que o médico faz quando ele se forma? De salvar vidas. as vidas. E, de outro lado, tem a liberdade religiosa. E a religião dos Testemunhos de Jeová, eles não admitem transfusão de sangue, pelos motivos que cada um tem, pela crença, pela Bíblia, enfim. Há uma crença que tem que ser respeitada. Então, veja, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia. Se durante a cirurgia houver uma perda muito intensa de sangue, vai precisar da transfusão. Precisa da transfusão. Se não fizer a transfusão, vem a óbito. E aí pode responsabilizar, os familiares podem responsabilizar o hospital e o médico por negligência. Então, num dos casos que são trazidos a julgamento, nesses recursos extraordinários, o paciente, literalmente o paciente, não é o paciente do habeas corpus, mas é o paciente hospitalar, já tinha sido autorizada a cirurgia dele e o hospital, salvo engano, da Santa Casa... a Santa Casa de Alagoas ela exigiu que a paciente assinasse um termo falando o seguinte: se em algum momento da cirurgia fosse necessária essa transfusão, ela aceitaria. Ela se recusou a assinar esse termo e o hospital falou: então a gente não faz mais a cirurgia. E aí há um argumento de que haveria uma Ele fez uma condicionante, né? A gente só faz se você assinar o termo. Porque durante uma cirurgia a gente sabe como o procedimento começa, mas não sabe como ele vai terminar. E no outro caso, na cidade onde a pessoa mora, que é em Manaus, não tinha como fazer a cirurgia, é uma cirurgia ortopédica, e precisaria, caso também fosse necessária essa transfusão, não ia ter como fazer. Então, o que ele pede? Ele pede que o governo, que o Estado pague a cirurgia em outro local. E aí a União, o governo do Estado... fazer sem transfusão. Exatamente. Né? Então, aqui pede e aí que tem seja isso. custeado. Qual é a igualdade entre os pacientes, que é a alegação da União? A gente perde a isonomia. Exatamente. Então, tem muito a ver com esses direitos, né? Dignidade da pessoa humana, direito de igualdade, liberdade religiosa e, principalmente, o direito à vida. É um tema complexo ou não? Muito complexo. Muito complexo. Por isso que tem a sustentação. E aí vem, então, nesse primeiro momento, as sustentações orais. Eu contei aqui na minha pauta, em um dos recursos, são pelo menos 12 amici curiae, que são os famosos amigos da corte. Que aberto espaço para todos os 12? Ou pode ser feita uma escolha? Não. Veja, para ser amigo da corte, não é porque é amigo do ministro que você é amigo da corte. O amigo da corte são entidades interessadas na conclusão ou no resultado daquele determinado julgamento que vêm ao processo e pedem ao relator para participar deste processo como amigo da corte. E o ministro precisa autorizar? Sim, ele precisa deferir o ingresso do amigo da corte para que ele possa se manifestar, inclusive fazer essas sustentações orais. E a figura do amigo da corte, embora ela exista na legislação das ações diretas de inconstitucionalidade, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo admite que eles também possam vir em recursos extraordinários de repercussão geral. Então, aqui nós temos esse caso, né, aplicando-se, por analogia, essa figura do amigo da corte aqui nesses dois recursos extraordinários. E aí, veja, o que é que pode acontecer ao longo do julgamento? Como nós temos muitos amigos da corte nesse processo, e o outro eu não contei, mas também imagino que deva ter bastante, o ministro pode dar um prazo para todos eles e dividir esse prazo para cada um individualmente. Porque o recorrente, a pessoa que recorre, que quer ter o direito à cirurgia pelo SUS, custeado pelo Estado, porque aonde ela foi fazer não tinha a possibilidade, ou mesmo aquela pessoa que está discutindo a situação de não poder fazer a cirurgia, porque condicionada à autorização de eventual risco de morte, não é? O amigo da corte ele vai trazer informações para os ministros que podem colaborar com a formação da convicção de cada um desses ministros. A elaboração dos votos. Na elaboração dos votos, exatamente. Então, cada um traz os seus argumentos favoráveis ou contra dentro daquele tempo. E o recorrente, que são essas pessoas, né, esses pacientes que vêm até o Supremo, tem cada um 15 minutos para poder falar.
E o Ministério Público também tem 15 minutos para poder falar. E os amigos da corte? Às vezes, os ministros dão 15, mas como são muitos, pode ser um tempo menor. A tendência é que se dê um prazo ou de 5 minutos, 10 minutos. Eu já vi, Flávia, da relatoria do ministro Dias Toffoli, na época da pandemia, um julgamento em que eram tantos amigos da corte para fazer sustentação oral, num julgamento sobre a quebra das patentes dos medicamentos, para que fosse possível outros laboratórios buscarem a medicina para, de uma certa forma, criar um medicamento, né, mais barato para a população, para evitar e combater a Covid, que o ministro Dias Toffoli, o ministro-presidente à época, acabou dando para cada amigo da corte o prazo de 2 minutos para cada sustentação oral. Eu falei, vai ser uma correria, mas não. Mas dá. As pessoas, os advogados que sustentam oralmente aqui no Supremo são muito preparados e foi realmente assim um julgamento assim bastante marcante. Então, nós temos essa primeira fase hoje apenas sobre esse tema e num segundo momento, depois voltando o ministro, a gente sempre fala, quem dá o comando para a pauta dirigida e diz quais são os processos que vêm a julgamento no plenário, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Que é o relator de um desses recursos. O ministro Barroso é o relator de um deles. Isso. Então, ele ele coloca esses recursos em outra pauta de julgamentos para aí, então, os ministros poderem votar. Tanto o relator, ministro Barroso e ministro Gilmar Mendes, como os demais ministros e resolver definitivamente esse tema, que tem repercussão geral. Aproveita-se a todos os outros processos que estão em andamento no Poder Judiciário em todo o Brasil e que estão paradinhos ali, aguardando o julgamento desse. Vamos imaginar que esse seria um julgamento paradigma. Esse aqui vai dar o norte para todos os outros que aguardam, diz a legislação, sobrestados, parados, aguardando o Supremo se manifestar. E aí, essa decisão também acaba prevalecendo para outros tantos julgamentos que vierem daqui para frente.